região intracraniana, no cérebro, ou mesmo na fossa posterior, e de forma extremamente precisa. Dessa forma, essa técnica é a base de diversos procedimentos realizados em neurocirurgia funcional. Por exemplo, estimulação cerebral profunda, DBS, seja para Parkinson, outros distúrbios do movimento, para desordens psiquiátricas, epilepsia, e mesmo a estereotaxia tem diversas outras indicações, procedimentos ablativos, é possível aspirar cistos, aspirar hematomas, com a técnica estereotáxica que vai ser discutida hoje. Através da irradiação, utilizando a estereotaxia, é realizada a radiocirurgia, como, por exemplo, a Gamma Knife. E, durante um bom tempo, ela foi utilizada para a realização de ressecções de tumores, com craniotomias guiadas, etc. Atualmente, com a neuronavegação tem algumas vantagens sobre a estereotaxia nesse quesito em particular, mas as indicações são muito amplas e todas elas vão ser discutidas ao longo desse curso, em aulas específicas, e a gente vai descrever mais detalhadamente. Hoje nós temos dois palestrantes que são da área de exatas, eles não são da área da médica, e é exatamente o que é importante, porque a estereotaxia usa cálculos matemáticos, usa as coordenadas cartesianas e tudo isso eles vão nos explicar com muito detalhes. Então, é interessante os dois palestrantes, o Antônio e o Armando, junto com o Dr. Manuel Jacobson Teixeira, desenvolveram um sistema aqui no Brasil, e isso já há muito tempo, e tem sido utilizado de uma forma bastante ampla, não só no Brasil, como na América Latina, e a gente tem orgulho disso. Então, são amigos e de longa data, é uma grande satisfação tê-los conosco. Eu vou pedir para o Oswaldo Vilela falar do nosso curso e dos nossos palestrantes. Obrigado, Murilo. Muito bem-vindos, Antônio e Armando, queridos amigos. Teremos essas apresentações magistrais hoje por esses renomados colegas da área de exatas, como bem colocou o Murilo. A primeira aula vai ser com o Antônio Martos sobre os sistemas de estereotaxia. O Antônio tem como formação, ele é engenheiro, ele é espanhol, viveu algum tempo também na Argentina, onde pela primeira vez ele criou o primeiro sistema estereotáxico dele, ainda no final dos anos 60, em conjunto com o Schwartz, que foi um discípulo de Hitchcock. Depois dessa ocasião, o Antônio veio para o Brasil e ele fundou a Micromar em 1986. O Armando, e o Antônio é hoje, né, o CEO da Micromar. O Armando, ele é físico com especialidade em física médica e com um mestrado em ciências. Ele é o presidente da empresa Mavis, que é o desenvolvedor do software MNPS, que a maior parte dos colegas brasileiros usa nos seus planejamentos estereotáxicos. É um sistema que não inicialmente estava unicamente vinculado à Micromar, criado pelo Antônio, mas depois ele estendeu para vários outros aparelhos estereotáxicos, né, como a Lexel, a CRW, dentre muitos outros. O Brasil tem uma grande dívida com essas duas pessoas. A neurocirurgia funcional do Brasil é pujante, uma das mais fortes do mundo, perdendo em número de pessoas basicamente para Estados Unidos e Japão.
mas é uma sociedade muito forte, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Funcional, que eu tive a enorme honra de presidir de 2006 a 2008. E o Antônio e o Armando foram grandes baluartes no desenvolvimento da neurocirurgia funcional do Brasil, por terem trazido um sistema compatível com o bolso do brasileiro para adquirir um sistema estereotáxico de excelência como é o da Micromar, e por um software de excelência também como aquele criado pelo Armando, que é o MNPS. Então, meu muito obrigado a vocês por todo esse papel que vocês tiveram para o crescimento e desenvolvimento da neurocirurgia funcional brasileira. Então, gostaria de convidar agora o Antônio para nos falar sobre os sistemas de estereotaxia. Antônio, 20 minutos, por favor, pode começar. Boa noite a todos. Estou tentando avançar aqui a imagem, não sei o que está... Agora sim. Primeiro, deixa eu voltar para trás. Tá. Primeiro agradecer, sair da slide principal não importa, agradecer aí as palavras elogiosas aí de Osvaldo, Murilo. Eu acredito que a gente sente muita falta daqueles congressos onde dos motivos do congresso era para poder rever aos amigos que há tanto tempo a gente não vê. Obrigado pelo convite. Não sei se Joel, que está monitorando todo, está vendo direitinho a minha tela, não tenho ideia. Está muito boa. Tá bom. Perfeito. Eu comecei aqui com essas palavras famosas ditas pelo general Pompeu no século I para animar aqueles soldados que estavam temerosos perante a tormenta para transportar o trigo da Sicília e de outros lugares para Roma. Ele falou, olha, navegar é preciso, viver não é preciso. De fato, navegar, especialmente quando nós temos instrumentos precisos, como a brússola, na época, como barestrilha, como sextante, e hoje em dia, como GPS, navegar é preciso. E, sem dúvida, eu faço essa analogia, também usando as palavras de do poeta Fernando Pessoa, que ele acrescentou algo mais. Ele falou, olha, eu gostaria de fazer minhas as palavras do general Pompeu, dizendo, viver não é necessário, o que é necessário é criar. E acho que a estereotaxia tem muito disso, de criação. Temos inúmeros autores que têm criado técnicas, que têm criado equipamentos, que têm desenvolvido ao longo do tempo, algo que a gente vai falar hoje. A estereotaxia, como todos nós sabemos, o significado da estereotaxia e do estereotáxico, com a aclaração de que num congresso em Tóquio de cirurgia funcional, não sei exatamente o ano, 1970 e tantos, foi determinado que a palavra estereotáxico seria para animais e estereotáctico seria para humanos. Independente disso, não faz muita diferença, todos estamos acostumados até a falar a palavra estereotáxico. Vamos lá. Estou tentando mudar a slide. Agora sim. A estereotaxia nos leva a ter um pensamento tridimensional. Sem dúvida, poder chegar a um ponto determinado no cérebro, no espaço, no cérebro, com absoluta precisão, nos leva a que temos que ter um pensamento tridimensional. E esse foi, como bem explicou o Dr. Luiz Fernando semana passada, Leonardo da Vinci, grande gênio, além de pintor, escultor, grande anatomista, ele determinou aquele ponto com 3 coordenadas no centro do crânio, do cérebro, onde imaginou que seria o centro da essência da pessoa, da vida da pessoa, sensus communis. René Descartes aparece na história tempo depois, criando uma metodologia utilizada até hoje em dia, onde, através de 3 coordenadas X, Y e Z, podemos determinar ou chegar com precisão a um ponto no espaço. O pensamento tridimensional não só fica limitado a Leonardo da Vinci, a René Descartes, mas hoje em dia tudo o que nós fazemos, especialmente na área mecânica, por exemplo, para fabricar um estereotáxico,
nós utilizamos ferramentas que trabalham também com coordenadas cartesianas, com coordenadas estereotáxicas, ou coordenadas cartesianas, melhor falando, com X, Y e Z. Aqui coloquei a foto de uma máquina de controle numérico como as que nós temos na Micromar para poder fabricar peças do estereotáxico, ou como algumas empresas mostrando aqui de uma prótese femoral, utilizam esses sistemas. Hoje em dia, ajudado pela computação gráfica, pelo CAD, nós podemos fazer grandes coisas. A ideia tridimensional tem permanecido a través do tempo. Vamos lá, se eu consigo avançar aqui. Aí está, perdão. O desenvolvimento da estereotaxia veio ao longo do tempo. Em 1873, Dietmar, como também Luiz Fernando falou semana passada, idealizou algo que, não sendo um estereotáxico, permitia chegar na medula dos animais com certa precisão. E eu faço uma menção interessante de um artigo que encontrei um tempo atrás, estudando o tema, de uma personagem que foi, infelizmente, esquecida na história. E provavelmente, como vamos ver na slide posterior, Gaston Contremoulant, em 1897, foi a primeira pessoa a realizar um procedimento estereotáctico em humanos, localizando projéteis em dois pacientes. Ele não era médico, era formado em arte, com vocação para mecânica e muito ligado à parte de radiologia. Ele, poderíamos dizer, que é considerado o primeiro em realizar cirurgias estereotácticas em humanas. Horsey e Clark, também obviamente mencionados dentro da história da estereotaxia, foram aqueles que idealizaram um estereotáxico para animais. Esta foto que vocês ven aqui é uma foto tirada lá do Museu de Ciências de Londres. Aí vocês podem ver não somente o estereotáxico que eles idealizaram para animais, mas também algumas outras criações deles correspondentes aqui ao estereotáxico. Se vocês vão, por acaso alguém vai para o Museu de Ciências de Londres, eu convido para que vocês vejam algo interessante, que ao lado das vitrines, onde se encontra um estereotáxico da Lexeu, se encontra também um sistema de eletrocorticografia da Micromar. Tenho as fotos, foi um orgulho chegar lá e ver o sistema de eletrocorticografia fabricado por Micromar Brasil. Eu acho que é o único instrumento da área médica latino-americano, brasileiro, digamos, que se encontra no Museu de Ciências. Nós temos aqui também duas personagens importantes também. Deixa eu tentar tirar de aqui. Abre Musen, em 1918. Perdão. Saí fora da tela. Musen, em 1918, e vamos voltar atrás, se eu consigo. Desculpem. Bom, algo aconteceu aqui que eu não consigo retroceder. Me desculpem. Vamos lá. A lei de Murphy. Antes funcionava todo, mas agora, por algum motivo, não estou conseguindo. Perdão. Sair do modo de apresentação e voltar, isso? Como? Desculpa, Joel? Se eu sair do modo de apresentação. Isso que estou tentando ver, nem consigo mexer aqui o mouse, não sei o porquê, não me pergunta. Silenciar mi áudio, ocultar vista própria, nova função, vamos lá. Control remoto. Tem algo que não me permite. Bom, vamos lá.
Estava aqui no caso de Aubrey Musen, que realizou também, idealizou um estereotáxico jamais utilizado em humanos, mas também foi um grande criador. E Aubrey Ferguson, um médico, um capitão de Estados Unidos, que idealizou também um dispositivo com uma pinça pituitária prolongada, ele conseguia também extrair projéteis da caixa craniana. Volto aqui a mencionar aquela personagem importante na estereotaxia, esquecido na história. Convido vocês que depois, quando tenham tempo, possam ver essa publicação da Neurosurgery. Ele, utilizando uma ampola de raio-x, podia localizar o projétil dentro do crânio do paciente, usando um método bem interessante, com a intersecção de uma série de linhas. Ele podia localizar em forma com raio-x o projétil. Se a gente vê aqui este pequeno gráfico, vemos que ele estaria colocado dentro do hall dos precursores da estereotaxia para humanos. Obviamente que a gente não pode falar da estereotaxia funcional sem mencionar os principais, digamos, autores de Spiegel e Weiss. Já foram mencionados semana passada. Eles foram criadores do estereoencefalótomo. A primeira cirurgia foi realizada em 1947. Eles, preocupados por causa todos os problemas que causavam as lobotomias que Freeman fazia lá em Estados Unidos, o psiquiatra Freeman, junto com James Watt, o neurocirurgião, cirurgias que eram realizadas em mais da metade dos hospitais psiquiátricos em Estados Unidos, mas todos os problemas secundários, problemas que traziam esse tipo de cirurgias, como nós estamos comentando, levou a fazer um equipamento refinado, um estereotáctico que permitisse poder chegar a um núcleo determinado e fazendo uma lesão com um dispositivo, uma lesão de termocoagulação ou até uma lesão química, eles podiam obter melhores resultados, obviamente, dos obtidos por Walter Freeman. A gente avança na história e entra na história, no rol da história, entra Alexeu, fantástico criador. Vemos aqui a foto com seu estereotáxico. Esse estereotáxico foi o início de brindar uma série de equipamentos muito fáceis de utilizar, equipamentos isocêntricos que traziam uma série de vantagens que os outros equipamentos que não eram assim não traziam. Talay Raj aparece em 1949, um médico psiquiatra e neurocirurgião. Depois, ele idealiza um sistema que não era isocêntrico, mas que utilizava uma série de grids, e através de raio-x, injetando contraste, ele podia ver toda a parte venosa e arterial do cérebro, e podia evitar, quando ele colocava os instrumentos através desse grid, podia evitar os vasos e as veias, etc, etc. Quando a gente fala destas personagens que iniciaram a cirurgia funcional, temos que nos lembrar que não existia estereotaxia, era só feito com raio-x. E o método de imagem era através de contraste, injetando ar ou injetando posteriormente um contraste iodado. Até foi fabricado, em algum momento, um sistema chamado pneumoencefalógrafo, como nós estamos mostrando aqui nesta foto. Esta data está errada. Em 1965, o Dr. Edward Hitchcock, do qual vou mencionar um pouco, aparece no rol da história da estereotaxia
funcional, e ele elimina um grave problema, que é o estereotáxico do Lexeu tinha. O estereotáxico do Lexeu, que parecia um cubo, mas era aberto embaixo, quando era fixado no crânio, esse cubo, as paredes laterais abriam e criava certa inestabilidade. O que Hitchcock, na sua genialidade, fez, como bom britânico, simplificou muito as coisas. Ele achatou aquele cubo e transformou ele num plano. Esse plano não tinha as deformações que o cubo meio aberto tinha. E, além disso, aquele arco completo ele transformou num semiarco, o que permitia que ele pudesse ter maior quantidade ou tipos de abordagem, seja superior, inferior. Não existia restrições de abordagens para poder chegar nos alvos que ele determinava. Ressalto aqui, por isso coloquei na slide, que Hitchcock foi uma personagem que deixou muitos discípulos no Brasil. Muitos de vocês conhecem, obviamente, Manuel Jacobsen Teixeira é a referência a qual a gente deve muito o desenvolvimento da neurocirurgia funcional no Brasil. Mas temos outras personagens, outros neurocirurgiões funcionais que estiveram estagiando com Hitchcock lá em Edimburgo. O Tony de Vitória, Luiz Carlos Favaro em São Paulo, José Victor Pinto, que já faleceu há tempo, em Porto Alegre, Nelson Ferreira, discípulo também do Dr. Hitchcock, Neia Zambuja, Paulo Pitt, Silvio Machado em Curitiba. Faz tempo que não sei nada de Silvio e de algum destes que estou falando aqui também. Talvez, não sei se a lista está completa. Osvaldo, se você sabe de alguém que está fora da lista, me avise, assim eu completo para a próxima. Claro que não vamos ficar restritos aqui a Hitchcock. Obviamente que aparece aqui nesta lista, que não vou mencionar, um montão de autores com estereotáxicos. E tem outros que nem aparecem na lista. Eu sei de pessoas que fizeram um estereotáxico para seu uso pessoal e não figuram no rol de criadores da estereotaxia. O meu relacionamento com a estereotaxia, como já foi falado no início, foi no ano 69. Tive o privilégio, através de uns colegas da faculdade, de conhecer a Jorge Schwarz. Ele tinha voltado de Edimburgo e veio com a ideia de fabricar um equipamento parecido ao que seu professor acabava de desenvolver em Edimburgo. Foi algo interessante porque na primeira reunião ele falou: olha, como que é o equipamento? Você tem fotos? Não, não tenho, me explica. Então, ele, entre dedo e dedo, a gente media com uma régua e falava: bom, o marco quanto tem? 30 centímetros? Bom, mais ou menos. Esse foi o tipo de conversa que deu início a um aparelho com o qual o Dr. Jorge Schwarz fez mais de, ou quase, 700 cirurgias funcionais, até ele, por causa de um problema de saúde, de um AVC, ficou fora de trabalho. Menciono também que a primeira cirurgia a qual eu assisti, aliás, a primeira cirurgia que eu assisti, eu tinha 14 anos. Um colega me convidou para ir a um hospital em Buenos Aires e acabei vendo uma tireoidectomia. Não resisti quando vi o jorrar do sangue, etc. Nem me imaginava que anos depois, poucos anos depois, estaria dentro de um centro cirúrgico, de alguma maneira participando de cirurgias também. Menciono também que, além que a primeira cirurgia foi uma nucleotractectomia trigeminal, o Dr. Jorge Schwarz foi referência e com inúmeros trabalhos junto com o professor Hitchcock, igualmente como o Dr. Manuel tem trabalhos feitos também com o professor Hitchcock. E como um detalhe interessante que mostra a genialidade da pessoa, ele foi quem operou, fazendo uma nucleotractectomia trigeminal, ao ex-secretário de Estado, Henry Kissinger. Foi lá em Buenos Aires e com esse estereotáxico foi operado Henry Kissinger. A título de ilustração, como nós podemos ver, o Dr. Jorge Schwarz fazendo os cálculos na placa, bem interessante, não existia, obviamente, nem tomógrafo. E comento para vocês que não existia nem sequer
equipamento de radiofrequência, como conhecemos hoje. Nós tínhamos feito com um coagulador bipolar, um eletrodo de tungsteno, uma vareta, com a ponta isolada e com a ponta exposta de 2 milímetros. Fizemos testes na albúmina de ovo, em clara de ovo, e através do tempo, ele depois reproduzia na mesma potência que a gente colocava o coagulador bipolar. Os resultados das cirurgias, fantásticas. Isso mostra um pouquinho a genialidade. E a essa foto que eu tenho com Jorge Schwarz é para mostrar que algum dia já fui jovem e tive muito cabelo também. Ok? A título de curiosidade. Estou aqui com meu reloginho que está passando o tempo, me falaram 20 minutos ou 25. Existem diversos tipos de equipamentos estereotáxicos. Obviamente, aqueles com coordenadas polares, que são equipamentos que vamos mencionar agora, e com coordenadas cartesianas. Aqueles equipamentos que trabalham com coordenadas polares são equipamentos não isocêntricos, que eram mais utilizados no passado. Provavelmente eu diria que o único equipamento que ainda se utiliza hoje em dia, que não trabalha com coordenadas cartesianas, o equipamento Richard Mundinger, fabricado por uma empresa na Alemanha. Quais são as desvantagens? Bom, os sistemas isocêntricos, independente do ângulo alfa, onde eu tenho meu carrinho andando, ou meu ângulo beta, onde tenho o arco deslizando, o meu instrumento sempre vai para o alvo. Significa que, se eu calculei as minhas coordenadas estereotáxicas com um certo valor, independente do ângulo que eu possa mudar por algum motivo dentro da cirurgia, o instrumento continua indo no alvo. Isso não acontece com os sistemas não isocêntricos. No caso que eu tenha que mudar meu ponto de entrada, cálculos têm que ser refeitos novamente, etc. E são muito mais complicados de fazer, sem lugar a dúvida. Menciono aqui algo interessante. O conceito do fiducial. Com o advento das novas tecnologias de imagens, obviamente muita coisa mudou na cirurgia, e especialmente na cirurgia estereotáxica, na cirurgia funcional. Anteriormente, como nós explicamos, todas as cirurgias eram feitas com raio-x. Com o advento da tomografia, era necessário que, numa única imagem, eu pudesse obter as 3 coordenadas estereotáxicas, que eu pudesse ter meu X, meu Y e meu Z. E o estudante de medicina de 26 anos, na época, Russ Brown, ele idealizou um sistema estereotáxico com a genialidade de colocar uns fiduciais que são em N, que tem 45 graus. Significa que quando eu faço um corte axial, bem paralelo, obviamente, ao aro estereotáxico, eu posso medir numa única placa um corte axial, a minha coordenada X, a minha coordenada Y e a minha coordenada Z. Vocês podem ver neste corte axial que nós temos aqui de uma tomografia, que provavelmente isto foi feito, não sei se à mão ou no próprio tomógrafo, tanto faz. Aqui eu posso ter as 3 coordenadas estereotáxicas com suma facilidade. Já sejam com referenciais de ressonância, como mostramos aqui, ou sejam com referenciais de tomografia. Quando a gente fala de outros estereotáxicos que existem ainda no mercado, existem outro tipo de referenciais em V, como estou mostrando aqui, onde também eu vejo 9 pontos. Aliás, em realidade, aqui estou vendo não 9 pontos, e sim 12 pontos. O problema é que, se eu preciso fazer os cálculos manuais por algum motivo, vai se complicar bastante. Se necessita da ajuda de um computador para poder ter os cálculos estereotáxicos daquele equipamento que utiliza os referenciais em B. Aqui nós mostramos a foto de Brown, de Robert B. Wells. E fico, às vezes, impressionado com a criatividade de certas pessoas. Eu tive o privilégio de conhecer a Trent Wells, o engenheiro Trent Wells, em Adelaide, no Congresso de Cirurgia Funcional. Creio que Osvaldo estava lá também.
em 2001, quando foi o problema das torres, etc., gêmeas, e tive a oportunidade de conversar um pouco com ele sobre o sistema de criação que eles tinham, como ele começou trabalhando numa garagem, etc., etc. Foi uma conversa, confesso para vocês, muito interessante. O conceito dos fiduciais veio a mudar totalmente e veio a facilitar realmente os cálculos das coordenadas estereotáxicas. Constantemente me perguntam, com isto já estou terminando, 24 minutos já, qual é o melhor sistema estereotáctico? Bom, no meu entender, é o sistema isocêntrico. O melhor sistema estereotáxico é aquele que é preciso, sem dúvida, que é simples, que é fácil de operar, que não tenha restrições de abordagens, que permite, em caso de alguma necessidade, fazer os cálculos manualmente ou diretamente no computador do tomógrafo, que permita também angular o suporte do tomógrafo. Nós lembramos que para a cirurgia funcional, os pacientes normalmente têm, muitos deles, rigidez no pescoço, e quando nós obrigamos a um paciente a ficar rígido, 90 graus, com relação à mesa do tomógrafo, isso se faz muito complicado. Alguns sistemas como o nosso permitem angular, e isso facilita a comodidade, diríamos assim, do paciente durante o tempo que se estenda a cirurgia. Que permita um controle também radiológico, radioscópico, da posição do instrumento. Quando hoje em dia se coloca um DBS, a ideia é poder checar se o DBS ficou exatamente no lugar através de uma imagem. Alguns sistemas como o nosso permitem não somente checar em antero-posterior, mas também em forma simultânea lateral também. E que permita atingir dois alvos em forma simultânea, seria o ideal também, como os estereotáxicos nos permitem hoje em dia. Não quero extrapolar, teria mais para falar, sei que Armando vai entrar mais em detalhe, provavelmente com algumas coisas, especialmente do software. E deixo aqui um convite. Nós temos, sempre nos preocupamos muito com a educação continuada daqueles que são clientes ou são interessados na parte de estereotaxia. Se alguém tem interesse, temos um curso online de estereotaxia. Deixo algumas slides fora, não dá o tempo. Houve uma evolução através do tempo em função dos métodos de imagem que foram mudando. Anteriormente, nós tínhamos existia um marco quadrado. Quando veio a tomografia, o marco não entrava dentro do gantry do tomógrafo, que era um gantry pequeno, aí fizemos um aro redondo. Tudo isso daí, a tecnologia fez com que os fabricantes se adequaram às novas tecnologias. Isso foi o que aconteceu também quando apareceram os tomógrafos, os ressonadores, perdão, de alta potência. Quando você trabalha com um Tesla e meia, não tem problema de usar um aro de alumínio, não vai ter nenhum tipo de inconveniente, mas quando você trabalha com um ressonador de 3 Tesla ou mais, como já existem hoje em dia, ok? É necessário adequar os equipamentos a isso, de aí que foram desenvolvidos aros de uma fibra composite que não é ferromagnética e nada desse tipo. Isso aconteceu também com o tipo de modelos dos estereotáxicos através do tempo de diversas marcas que vocês podem encontrar no mercado. Daria para esticar muito mais. Eu acho que neste voo meio superficial deu para ter uma ideia um pouquinho sobre a parte da estereotaxia e do rol da estereotaxia na cirurgia funcional. Quanto a estereotaxia ajuda na neurocirurgia funcional, permitindo colocar um instrumento com a máxima precisão no alvo que foi planejado. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado, Antônio. Palestra excelente. Depois da apresentação do Armando, nós vamos ter tempo para abrir para discussão, perguntas, e nesse momento nós vamos exigir um pouco mais de você. Já apresentei o colega e amigo Armando Alaminos. Armando, por favor, você tem a palavra.
Muito obrigado. Muito interessante a palestra do Antônio. Vamos a colocar em full screen aqui. Ok. Esta palestra, ela pretende ser realmente uma coisa bem introdutória, mostrando apenas funcionalidades básicas dos sistemas de planejamento. É importante também mencionar que a história do hardware na estereotaxia, como o Antônio mencionou, é muito mais longa e vai até épocas pré-computador, até praticamente inícios da utilização do raio-x. No caso da minha apresentação, realmente poderíamos considerar que o início da existência de sistemas de planejamento de estereotaxia praticamente nasce com a tomografia, o que se considera sistema de planejamento, independentemente de que, naturalmente, quem utilizava mecanismo de localização com raio-x era também obrigado a fazer cálculos manualmente, como o próprio Antônio mencionou alguns minutos atrás. Aqui eu pretendia mostrar uma imagem que dá uma ideia da evolução que o sistema de planejamento atravessaram, eu diria que mais ou menos em 41 anos. Esse sistema que está do lado esquerdo da tela, acá, é o sistema que saiu justamente com o aparelho denominado Brown Robert Wells, e é uma foto tomada de um artigo de Michael Apuzzo, de 1988. Esses sistemas ficaram funcionando até muito pouco tempo atrás. Casualmente, Antônio mencionava que acha que apenas Richard Mundinger sobrevivem. E para mim foi uma grande surpresa que aproximadamente uns 5 anos atrás, um usuário do sistema BRW, o Brown Robert Wells, me contactou no Egito porque a última máquina que ele tinha com este sistema de cálculo tinha pifado, e realmente fazer os cálculos manuais de um sistema BRW é absolutamente impossível. Não dá para fazer isso sem um computador. Então ele me contactou e isso me motivou a trabalhar com esse sistema que eu não conhecia. Curiosamente, ele é intercambiável em muitos sentidos com o CRW. O RING é o mesmo, o localizador é o mesmo desenvolvido pelo Russell Brown. E justamente nesse momento acabei até publicando um artigo junto com Russell Brown para criar uma nova versão do sistema nosso MNPS que tivesse contato, que funcionara com o BRW. Agora já tem 2 usuários no mundo apenas, não? Porque quase não sobram esses aparelhos para nada. E do lado direito queria mostrar a situação mais ou menos atual, não? Como chegamos a uma condição em que temos sistemas capazes de fazer reconstrução 3D, temos segmentação de estruturas, atlas volumétricos, etc., etc. Esta em particular, cortesia do Dr. Eduardo Alho. Desde o momento que eu entrei em contato com sistemas de planejamento, em 1989, naturalmente, muita coisa mudou. Eu gostaria de mencionar alguns elementos importantes. Talvez o primeiro elemento muito importante, que ainda quando eu cheguei ao Brasil no ano 94 e anos depois continuava sendo uma grande barreira, era o problema da falta de protocolo, de estándar para a comunicação entre equipos de radiologia e, inclusive, a falta de um estándar de como se armazenam imagens. Eu utilizo e gosto muito de fazer o paralelo assim, de que nós tínhamos que praticamente vencer uma Babel radiológica em que as pedras de Rosetta eram muitas vezes guardadas pelos fabricantes a 7 chaves. Eles não queriam que outras pessoas conseguissem e era realmente uma barreira. Até cito um artigo aqui que está na referência
4, entre 2, 3 y 4, que apresenta cómo esos diferentes formatos fueran decodificados y autores que colaboraran con esos, con decodificar diferentes tipos de imagen. En 1990, yo realmente comencé en estereotaxia en 1989. En 1990, o que un sistema de planejamento se considerava que tinha que fazer era muito reduzido, era praticamente todo girando em torno do cálculo de coordenadas estereotáxicas, de um ponto de entrada, de fazer trajetórias e muito pouca coisa era possível mostrar. Começando pelo fato de que aqueles que vivíamos em países não ricos, éramos obrigados a utilizar a plataforma PC com DOS e com Windows 3,x. E nessa época, praticamente todos os computadores apenas tinham 640 kilobytes. Para você ter uma ideia, apenas caberia uma imagem de 512 por 512 pixels e 10 bits por byte, 10 bits por pixel de cada vez em um desses computadores. Esse era um problema sério. Esse problema começou a ser superado já no ano 92, 93, quando começaram a aparecer os chamados DOS Extender, e aí foi que praticamente consegui fazer alguma coisa que tivesse reconstruções em vários planos 2D, as primeiras ideias de um 3D muito primário, etc., porque eles permitiam vencer a barreira de 1 megabyte. E gostaria de mencionar alguns pioneiros nesta área, que eram os doutores, para mim, para a bibliografia que eu revisei, em sistemas de planejamento já mais robustos, estariam Patrick Kelly, que era neurocirurgião, vocês sabem, Bruce Kahl, que era um matemático que trabalhava junto com ele na Mayo Clinic, Perry Peter, del Montreal Neurological Institute, e Tyrone Hardy, de San Diego Neurological Institute, e também vinculado a uma empresa que desenvolvia um sistema. Estes três, naturalmente, trabalhavam com workstation de alto custo, coisa que a gente não tinha nesse momento. Eu gostaria de classificar, e sempre faço isso até por um problema histórico. O sistema de planejamento tem praticamente 3 formas de casos de uso. O caso de uso que predominava até poucos anos atrás era o planejamento, estritamente. Hoje não. Hoje, os casos de uso de um sistema de planejamento começariam em uma etapa que quase todos chamam de pré-planejamento, que é quando o cirurgião começa a criar um plano cirúrgico para o dia que realmente será feito o planejamento. O planejamento cirúrgico, o pré-planejamento basicamente utiliza imagens sem estereotáxico, normalmente são de ressonância magnética nuclear, mas não exclusivamente, elas também podem ser imagens de angiografia, de tomografias prévias, etc. No caso do planejamento, esse procedimento, esse caso de uso, começa a partir do momento em que são tomadas as imagens estereotáxicas ou imagem localizada, aquelas que já têm fixo o estereotáxico no crânio do paciente e imagem criada com localizadores estereotáxicos como aqueles que o Antônio mostrou previamente. E existe uma terceira etapa, um terceiro caso de uso que também é chamado usualmente como pós-planejamento, que agora virou extremamente importante, anos atrás não tanto, devido ao uso de DBS e diferentes tipos de eletrodos, não apenas DBS. E neste caso, esse caso de uso começa após a retirada do sistema estereotáxico, quando apenas podemos fazer novamente imagens não localizadas. Os recursos mais frequentes no pré-planejamento são, primeiro, importação de imagem, reformatar imagem em planos 2D e 3D, planos 2D que são de utilidade, por exemplo, porque são paralelos aos atlas, ou porque são uma ProView, é decir, imagem que são paralelas em diferentes eixos aos percursos, às trajetórias que são planejadas. O registro é fundamental nesta etapa, que muitos usuários, muitos neurocirurgiões, etc., gostam de utilizar múltiplas modalidades, por exemplo, na própria ressonância, T1, T2, Inversion Recovery, etc., e juntar elas. E muitas vezes isso se logra já com registro e fusão multimodal de imagem.
Nesta etapa também é muito comum utilizar os atlas de neurocirurgia estereotáxica e funcional, que, aliás, alguns deles nasceram antes praticamente do computador, o caso do Schaltenbrand-Warre e o Talairac, mas que hoje todos utilizamos versões digitais desses atlas. Também já se podem introduzir modelos geométricos daqueles instrumentos que vamos colocar como DBS, algo que poucas pessoas falam, mas que cada dia toma mais força, que são os eletrodos de Stereotactic Electroencephalography, orientados a monitoreo de epilepsia. Hoje também podemos simular um pouco como será o campo elétrico criado por um DBS. Podemos, inclusive, coisa fundamental, eu sofria na radiocirurgia, quando eu era forçado a fazer o planejamento de radiocirurgia, com todo mundo pressionando porque o acelerador estava parado, e hoje podemos fazer o pré-planejamento da radiocirurgia, e no momento da radiocirurgia estamos praticamente com tudo pronto. Por último, as possibilidades de tractografia. No pré-planejamento também é bastante comum, como eu mencionei previamente, utilizar atlas. Aqui, nesta etapa, normalmente o neurocirurgião localiza os pontos importantes para referir o atlas, que são a comissura anterior, a comissura posterior, e com isso, e além disso, pontos na linha interhemisférica, e com esses recursos poder ajustar da melhor forma possível o atlas aquelas estruturas anatômicas que podem ser visualizadas na ressonância, particularmente que é utilizada neste momento. Do lado direito, observamos a simulação de onde vai ficar um DBS, neste caso um DBS de 4 contactos simétricos, pela figura que eu tenho aqui, dentro de um núcleo subtalâmico mostrado pelo atlas sobre anatomia. O planejamento cirúrgico começa depois da fixação do aparelho, é a situação que estamos agora. E a partir daí começam a aparecer as imagens que sim têm fiducial, que muitas vezes se chamam de imagem localizada. Essa, por exemplo, é a prática para os usuários de BrainLab. E aqui, na extrema esquerda, temos o sistema de localização desenvolvido pela Micromar, especificamente do modelo ETM03B. Na região central está o localizador do sistema Lexel-G, e do lado direito está o localizador BRW, que é importante falar que o BRW é o mesmo localizador que se utiliza no CRW até hoje, isso não mudou nada, é totalmente intercambiável com CRW. E, aliás, esse foi o primeiro, como o engenheiro Antônio mencionou, esse foi o primeiro sistema de localização para tomografia desenvolvido na história. Depois veio o N da Electa, mas o N da Electa já foi tomado do N do BRW, que, aliás, o N do BRW não era quadrado, não era 45 graus, era 189 por 140 milímetros. O sistema de planejamento moderno usualmente fazem uma localização automática dos fiducials. Mas, em relação com isto, eu gostaria de mencionar que é muito importante tomar cuidado com que essa localização seja boa. Do lado direito da tela aparece aquele localizador que o engenheiro Antônio mencionou, que estão nos chamados fiducial em V, ou localizador de Sturm-Pasteur, que ele é bem posterior à criação do Richard Mundinger, e 5 anos aproximadamente posterior à criação por Russell Brown do localizador em forma de N. É importante destacar, esta figura é tomada de uma referência que está no final da aula, que vou colocar online, em que estudamos, junto com Russell Brown, a estabilidade numérica da solução de coordenadas quando se tem um localizador em forma de N ou um localizador em forma de V. Como o próprio Antônio mencionou, os cálculos com um localizador em forma de V, se você admite que possa ter alguma inclinação, algum tilt, são muito complexos. Não são muito complexos, mas são complexos bastante para fazer cálculo manual, entanto que os cálculos mais generais, não para 45 graus, em geral, para um localizador em forma de N, são muito mais simples. Falta apenas calcular esta fração aqui, e com isso já multiplicar por um fator e dar o valor do Z aqui no centro, na diagonal esta. E este seria o Z para esta região aqui.
a gente fez a conclusão de que quando se utiliza um localizador em forma de V, é altamente recomendável, embora o sistema de planejamento pode fazer o cálculo, é altamente recomendável manter a ortogonalidade para evitar a propagação de errores que é propiciada pela complexidade desta expressão numérica, e podem ver a demonstração lá nas referências. E uma coisa em geral, o sistema de planejamento, como qualquer coisa automática, senhores, não é para acreditar nela como se for a verdade absoluta. O sistema de planejamento pode errar esta localização. Nunca deem por certo que o sistema achou esses pontos. Observem, este é o caso do MNPS, observem plano a plano onde estão esses pontinhos antes de começar, antes de dar o próximo passo, porque o sistema pode errar. Eu tenho experiência pessoal, não apenas com meu sistema, sino com outros sistemas que já havia acontecer, até sistemas muito famosos universalmente que erram e às vezes não apresentam essa situação. No caso do MNPS, estamos também apresentando um informe em relação com o erro que está acontecendo entre o modelo ideal do fabricante e a localização dos fiducials. E um último recurso é observar a reconstrução 3D, se esses fiozinhos, que são os modelos matemáticos, tal e como os fabricantes nos informam, se esses fios finos passam pela reconstrução de densidade Hounsfield do fiducial realmente. Este é o caso da Brainlab, que também apresenta muita informação para ajudar nesta checagem. Aqui tem uma informação quantitativa e também tem a possibilidade de observar cada plano onde está os fiducial, e na imagem 3D também se dá uma ideia de onde que estão os fiducial considerados. Depois do registro da imagem estereotáxica com o sistema de coordenadas do aparelho de estereotaxia, é decir, a imagem já está mapeada dentro do sistema cartesiano utilizado pelo aparelho de estereotaxia. O próximo passo, muitas vezes, é procurar a registro e fusão de imagem, que 95% das vezes se dá entre ressonância, diferentes técnicas de ressonância, com tomografias localizadas, ressonância não localizada. Isso acontece muito porque a ressonância tem dificuldades geométricas, especialmente na periferia, que seria onde aparecem os fiducials. Então, este é outro processo fundamental. E neste processo, eu volto a insistir, não acreditem no resultado. O resultado de um registro multimodal de imagem está sujeito a erro. E para isso, cada software apresenta recursos para verificar. No caso, por exemplo, do nosso sistema, aparece como um lente inversor que você pode ir movimentando sobre as imagens para verificar a coerência das estruturas visíveis em ambas modalidades e observar que existe uma boa continuidade, não apenas em um plano, sino em todo o volume. Tá? Uma coisa que virou muito popular nos últimos tempos são os DBS. E esses DBS, o objetivo final deles é criar campos elétricos que ativem grupos neuronais celulares, e este tipo de trabalho tem criado uma grande movimento de pesquisa para poder modelar o campo elétrico e aquela região onde o tecido é ativado e efetivamente tem importância clínica. Este é um software desenvolvido especificamente pela Boston em final de 2018, que já tem trabalhos publicados e que agora começa a ser utilizado, inclusive em breve será utilizado no Brasil para modelar o VTA. O MNPS, estamos trabalhando nisso já há provavelmente uns 4 anos atrás, e já incorporamos, primeiro, os modelos geométricos dos DBS, é decir, exatamente onde fica cada contacto, em que ângulo está, etc. E uns 2, 3 anos para trás, já também começamos a incorporar modelos elétricos baseados no sistema chamado de Finite Element Models, para conseguir dar uma estimativa do campo elétrico e onde é que está o volume de ativação tecidual, VTA. Esta é uma área pouco conhecida, mas que a gente também tem desenvolvido ultimamente. É muito interessante a possibilidade de monitorear pacientes de epilepsia
com um tipo de eletrodo que é passivo, é um eletrodo apenas para registro, e a gente já tem modelado todos estes sistemas que estão aqui. Aqui ven vocês estes eletrodos. Dessa forma, o neurocirurgião pode saber quando começa uma descarga epileptogênica, especificamente na coordenada de qualquer um desses contactos, e não continuar utilizando um método de cirurgia aberta com muito menos precisão. Outro elemento que tem dado muito trabalho já mais anos atrás é incorporar a tractografia das fibras cerebrais dentro do espaço estereotáxico. Nesse sentido, temos trabalhado muito e hoje temos solução para muitas possibilidades de uso, tanto de fractional anisotropy, que é menos vistosa, como a segmentação em fibras. Aqui vem a possibilidade de avaliar onde que fica especificamente um DBS direcional, perdão, dentro de as fibras, especificamente do tracto dento-rubro talâmico e terminando o DBS dentro do núcleo subtalâmico. Este é para mostrar como é que o BrainLab, que tem muitos recursos neste sentido, apresenta também as tractografias de uma forma muito elegante e muito prática. Uma coisa que nos interessa muito desde um tempo para cá é o problema que o engenheiro Antônio mencionou, checar onde está realmente o DBS. Porque se você observa na literatura norte-americana, existe um altíssimo índice de revisão ou inclusive de remoção de DBS. E um dos fatores principais é que se tem um erro no posicionamento, muitas vezes por origem mecânica. Como o engenheiro Antônio mencionou, com raio-x, de preferência de duas vistas, podemos ter uma ideia muito boa disso. Mas temos trabalhado ultimamente em estudos quantitativos, especificamente com o grupo de Mark Cedrak, em Redwood City, em Stanford, desenvolvendo recursos para, adicionando bolinhas de aço nestas barras e raio-x lateral e raio-x frontal, a gente poder registrar as imagens e conseguir isto que estão observando aqui, que lembra muito o que fazíamos antes com a radiocirurgia, mas que agora fazemos intraoperatoriamente com raio-x, marcando as pontas dos pinos de fixação e marcando aquelas bolinhas de aço. A gente consegue fazer com duas imagens de raio-x o cálculo de coordenadas estereotáxicas de onde está qualquer objeto dentro do volume estereotáxico. Aqui você observa na parte superior as coordenadas desta ponta deste DBS, aqui, bem, na parte superior, e podemos comparar com o que foi planejado. Neste caso, a mesma ideia, mas com a ponta de um eletrodo de microregistro. E aqui, por exemplo, já podemos comparar o cálculo que foi originalmente planejado com a tomografia e aqui a projeção em perspectiva, dando que existe uma diferença no eixo Y de 1 milímetro entre o planejado e o executado efetivamente. Eu vou voltar atrás um pouquinho para mostrar para o Antônio que voltou, que esse sistema evidentemente é muito prático, muito rápido, mas tem dois problemas fundamentais, que muitas vezes apenas fazem de um lado e outro, que ele não dá uma avaliação quantitativa, embora é rápido e bastante seguro. Então, desenvolvimos um sistema para poder fazer análise quantitativo com um grupo de Califórnia que se está usando continuamente. E dá um resultado quantitativo de qual é o grau de desvio que se tem. Outro elemento que temos usado praticamente como derivado do anterior é utilizar imagens de Digitally Reconstructed Radiograph, muito utilizadas na radioterapia e na radiocirurgia, que também chamam de DRR, DR Images. E aí podemos ver uma simulação praticamente do raio-x com a própria tomografia e com o eletrodo planejado. Aqui você vê uma superposição do raio-x real com a DRR e se vê que existe um pequeno desvio aqui por trás. E é muito interessante um recurso que criamos que chamamos de Portal Check para fazer esse controle. O pós-planejamento já é novamente com imagens não localizadas. Aí temos, por exemplo, a tomografia de um paciente após algumas horas ou dias, ainda melhor dias do implante, e observamos em reconstrução Hounsfield
o percurso do electrodo y o electrodo planejado nesta outra barrinha cinza que está aqui. Com esto também podemos, inclusive, ativar dentro do programa campo elétrico e observar em que região está realmente sendo clínicamente efectivo o campo elétrico, que é o chamado VTA. Este é um resumo bem superficial, temos que deixar muita coisa por fora, como o Antônio previamente falou, e, por exemplo, algo interessantíssimo que ultimamente estamos tentando compilar, pontos kinestéticos registrados por diferentes neurocirurgiões, estes em particular são do Dr. Mark Sedrak, de Califórnia, pontos para subtálamo, pontos para cirurgias de VIN, cirurgias de GPI, em que ele reporta, anota coordenadas comisurais de diferentes tipos de resposta e a gente cria uma nuvem de pontos para cada um desses salvos. É bastante natural que nosso eletrodo para o paciente real deve ir mais ou menos cruzando essa nuvem de pontos de sucesso, se muitos outros pacientes estatisticamente já tiveram sucesso aí. Outra coisa que não dá para tocar são os atlas volumétricos, como o Montreal Neurological Institute, ou LPVA 40, e outro, que eu coloco aqui uma representação, que permitem agora fundir não apenas plano a plano, sino volume inteiro de cérebros estandarizados. E, por último, a radiocirurgia, que passamos por alto totalmente, porque considero que aqui o interesse maior está na neurocirurgia estereotáxica propriamente e funcional, e não tanto na radiocirurgia. E, por último, eu coloquei uma série de referências bibliográficas para quem tiver interesse em profundizar. É importante deixar uma mensagem. O sistema de planejamento de estereotaxia, igual que como é mais ou menos estereotáxico, mas no caso do sistema de planejamento é ainda pior, é uma peça de alta complexidade. Antes de pretender operar destes sistemas, é importante estar em um curso específico para entender e operar o sistema que você pretende, e todos eles são diferentes entre si. Desta forma, eu sugeriria àqueles que queiram dedicar-se de forma séria a esta área a procurar aqueles cursos específicos para sistema de planejamento antes de arriscar a operar um sistema sem entender profundamente como é que eles funcionam. Error de parallax. Agora, modernamente, e eu mostrei uma imagem que está muito vinculada com isso aí, eu vou tentar outra vez fazer o meu share, um segundinho aqui. Vou tentar fazer isso. Vamos dar um pouquinho para trás. E vou mostrar uma coisa que fica muito próxima dessa pergunta, que aqui está, Dr. Murilo. Se modernamente, eu não saberia falar exatamente que ano que foi, mas a minha primeira pesquisa nesse sentido, eu conseguia respostas com o Terry Peters, do Montreal Neurological Institute, isso talvez no ano 90, 89, e ele já começou a utilizar um sistema de localização que é um fiducial, que se coloca preso ao aparelho de estereotaxia, que a Micromar, o engenheiro Antônio, produz há muitos anos, que são 4 chumbinhos, uma das possibilidades, 4 chumbinhos que ficam de cada lado do encéfalo do paciente, colocados dos dois lados do aparelho de estereotaxia, e quando se projetam aparecem 8 bolinhas de aço ou de chumbo na vista anteroposterior e na vista frontal. Mais recentemente, a gente extendeu essa mesma ideia para outros objetivos. Vamos a esquecer que aqui eu estou procurando um DBS. O que poderia estar aqui poderia ser uma malformação, qualquer estrutura vascular ou qualquer objeto radio-opaco que fique dentro do encéfalo. A gente achou a seguinte ideia. Se eu coloco nas barras, eu até comentei já isso com a Micromar, e estou com a ideia de poder implementar isso no Brasil, porque infelizmente meu único usuário com esse recurso está na Califórnia. Então, imagina que na barra de extensão, aqui se fixam com uma fita 3M grossa, se fixam bolinhas de 1 milímetro apenas de aço, uma aqui, outra aqui, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Assim, são 8 bolinhas.
mas a cabeça do paciente tem que estar presa. Estando presa a cabeça do paciente, aparecem outros fiducial grátis, que são esta ponta, esta ponta, esta ponta, esta ponta. E até poderia ser a parte final, mas eu não gosto da parte final do parafuso, porque ela é muito imprecisa. Eu gosto mais da ponta, ok? Então, com isso, a gente consegue 8 esferinhas e 4 pontas. São 12 localizadores em vista AP e 12 localizadores em vista lateral. Sobram localizadores. Mas como era muito difícil e isso dava uma resistência lá para o hospital, marcar todos esses pontinhos, também desenvolvimos um mecanismo, está publicado em 2 papers que a gente fez junto com essa equipe, um mecanismo que apenas precisa criar pontos de interesse na tomografia, marcando as bolinhas, e quando vem para o raio-x, apenas dá clique em cada uma dessas coisas e o programa automaticamente identifica qual ponto que foi marcado na tomo se vincula com este ponto na pontinha do parafuso ou com esta esferinha aqui. E a partir desse momento, você vê que qualquer elemento que você coloque o cursor em cima em uma vista e em outra vista, aqui estão as coordenadas estereotáxicas. E eu cortei, para dar ideia deste detalhe, eu cortei que aqui na parte inferior aparecem as reconstruções da tomografia ou da ressonância, e cada vez que você movimenta o cursor no raio-x ou na tomografia, os cursores andam juntos, de forma que você pode saber que este ponto que está aqui e este ponto que está aqui, onde que ele está efetivamente na tomografia ou na ressonância. Isso já é possível para vascular, para eletrodo, para microregistro, para qualquer objetivo. E eu realmente o que tenho trabalhado é no controle de qualidade, porque a gente tem observado muito desvio de DBS provocado por qualquer pressão lateral na inserção do eletrodo. Um toque mínimo de pressão com a dura ou até com osso, que já vi, dá desvios de 3, 4 milímetros na ponta do DBS, e é muito importante ter esse controle de qualidade, que pode ser feito com a mira, mas que desta forma é muito mais precisa e hoje é bastante rápido, especialmente graças à existência de raio-x digital na sala, que muito rapidamente faz a leitura e passa para o computador. Isso já virou muito popular. Perfeito. Armando, eu me lembro de ter falado de uma ideia similar a essa contigo, de usar raio-x coplanar na sala cirúrgica uns 2, 3 anos atrás. Mais, você me falou isso há muitos anos. É bem interessante. O Daniel tinha uma pergunta. Daniel. Obrigado, gente. Em primeiro lugar, parabéns. Parabéns ao Antônio, parabéns ao Armando. Foram aulas realmente muito boas. A minha pergunta talvez seja um pouco para cada um deles. Nós temos residentes, pessoas em formação aí da funcional, e até mesmo para nós essa pergunta vale, que é sobre a constante evolução dos sistemas não frameless, né? sem o frame, sem a necessidade do arco. Então, hoje está crescendo muito sistemas de neuronavegação, VarioGuide, sistemas realmente frameless de outras naturezas, e que, assim, eles eram muito longe da estereotaxia e hoje cada vez mais estão se aproximando. O que vocês diriam para essas pessoas que estão se formando agora dentro da área da funcional, o que esperar do futuro, né? O quanto que isso daí vai chegar, e se, a princípio, na opinião de vocês, eles de fato vão poder, no futuro, ter uma estereotaxia sem realmente o uso de frame. Obrigado. Ok, eu faço um comentário. Eu já li diversos artigos, não? O pessoal comentando que hoje em dia é possível colocar eletrodos DBS utilizando navegação. Eu também vi diversos artigos daqueles equipamentos, aqueles sistemas impressos em 3D que o pessoal utiliza para colocar DBS também. Particularmente, acredito que é possível que surja alguma técnica
que algum dia venha a substituir com tanta precisão a estereotaxia. Particularmente, acho que ainda existem muitas variáveis que podem introduzir imprecisão quanto à navegação para cirurgia funcional, a minha opinião particular. Embora tenha gente que talvez esteja fazendo. Você tem diversos erros que são cometidos, que podem ser cometidos. E menciono também, já que escrevi em algum momento um artigo, creio que no LinkedIn, muito superficial, mas comparando navegação, comparando o sistema de impressão 3D para cirurgia funcional e comparando a estereotaxia. Quando você, e é possível, em Estados Unidos existe muito marketing por coisas novas, o mercado tenta empurrar muitas coisas, não é? Mas quando você traz isso para a nossa realidade, gastar um bom dinheiro para fazer uma impressão 3D, para uma cirurgia funcional, para um único paciente, para a nossa realidade se torna problemático. O primeiro problema é caro. Segundo, a impressão é feita fora. Isso tem que ser mandado a fazer fora, demora 20 e tantos dias, até a possibilidade que se extravie no envio, etc., etc. E outro problema mais crítico ainda, você tem que implantar, dependendo se é bilateral ou implante único, um eletrodo único ou bilateral, você tem que implantar de 4 a 6 parafusos, colocar no crânio, deixar embaixo da pele, ou deixar aparente na pele, já que tem uma certa altura, deixar durante os 20 dias, talvez, que demora todo esse processo, faz uma tomografia, de alguma maneira, você não pode deixar 20 dias o paciente no hospital, tem que mandar para casa, os riscos de infecção são muito elevados, sim? É possível ter riscos de infecção com um paciente 20 dias com 5 ou 6 parafusos colocados na cabeça, tá? E, obviamente, levo tudo isso para o custo-benefício. Que benefício você tem? Bom, você está personalizando um equipamento, mas para um uso único. Eu creio que a estereotaxia, por enquanto, te dá a possibilidade de você usar para muitas aplicações, além da implantação de DBS, enfim. Às vezes tenho clientes que me dizem, Antônio, quase não uso estereotáxico porque não tenho biópsias. Mas eu falo, olha, a estereotaxia serve para muito mais que para fazer biópsias. Obviamente estamos falando com gente que faz cirurgia funcional aqui, entre muitas coisas. Mas com a estereotaxia você pode navegar também. Eu me lembro da época quando a gente fez muitas navegações para localizar tumores e era fantástico. Porque muitas vezes você simplesmente marcava o ponto de entrada com uma trefina, uma cirurgia rápida, digamos. E outra coisa que o pessoal ignora, quando você fala de navegação hoje em dia, fala, um procedimento que não é invasivo, porque o paciente está dormido, digamos, está anestesiado. Mas, obviamente que quando você tem que fazer uma anestesia geral no paciente, não sou médico, mas a gente mais ou menos acompanha, os riscos que você tem são muito maiores de uma anestesia geral, além do custo que traz, que quando você faz anestesia local, como no caso da maioria das cirurgias estereotácticas. Embora hoje em dia, sei que existe uma tendência de muitos médicos funcionais de fazer o procedimento com o paciente dormindo, digamos. Tá? Particularmente, acho ainda, Daniel, no meu entendimento, que a cirurgia feita por estereotaxia ainda tem longa vida. Me lembro na época que eu comecei com estereotaxia na parte funcional, nos 70, 69, 70, quando apareceu a L-Dopa, a pessoa falou, pum, morreu a estereotaxia. Depois o pessoal verificou que a L-Dopa tinha uma vida determinada e os pacientes continuavam com seu Parkinson, com todos os problemas recorrentes, não? E voltou a tudo com a estereotaxia. Eu creio que esse fenômeno
está acontecendo também agora. O pessoal acha que a navegação resolve todos os seus problemas. Mas acredito piamente, e não é porque eu seja fabricante ou tenha desenvolvido sistema estereotáxico, que ainda a estereotaxia tem muita vida pela frente, tem muita coisa a ser feita com extrema precisão e com um custo-benefício excelente. Não sei o comentário do Armando. Eu coincido com o Antônio e vou colocar inclusive alguns outros elementos. Não se fala muito do assunto, mas a imagem da estereotaxia, quando você vê uma imagem que tem aqueles, como mínimo, 9 pontinhos, que são de 3 localizadores em forma de N, ou 9 ou mais pontinhos de um localizador em forma de V, você tem uma coisa muito importante do ponto de vista de aqueles que são mais voltados para a matemática, que você tem todas as condições necessárias e suficientes para colocar cada pixel dessa imagem no espaço estereotáxico, independentemente do estado da calibração do sistema formador de imagem. A neuronavegação parte de considerar que o sistema formador de imagem é perfeito. Ele está bem calibrado tanto em quanto ao tamanho de pixel, quanto ao movimento entre planos sucessivos e qualquer angulação que aconteça no gantry do sistema ou nas bobinas na hora da aquisição. Isso funciona, cada dia funciona melhor, mas isso ainda não é absolutamente verdadeiro. Por isso, inclusive, existem colegas meus da física médica que se dedicam ao controle de qualidade em radiologia, que se exige certificado periódico das instituições que têm um mecanismo de controle de qualidade e calibração sistemático. Mas saibam que muitas vezes os centros passam anos e até que não vá a Anvisa não fazem esse controle. E já encontrei muitas vezes colegas, especialmente na radioterapia, que me dizem: Armando, me está dando uma altura diferente a régua que eu utilizo para verificar. Aí quando eu peço para ele, olha, no próprio software do tomógrafo, verifica se o comprimento, porque esse é o elemento que mais erra, não é no plano, não é o tamanho do pixel, é a distância entre cortes. Um erro de 1 ou 2% em cada corte, quando você tem um tamanho como um encéfalo, e mais ainda na radioterapia, que a vezes são maiores, pode acumular vários milímetros de erro. E na navegação você tem que acreditar nisso, porque você não tem uma barreira de proteção que são os fiducial. Meu programa em particular não usa a informação do tomógrafo, não usa. Ele usa tal e como foi pensado. Os fiducials são a condição necessária e suficiente. Número 2, quando falem para vocês, este navegador tem erro de 0,3 milímetros, eu peço para vocês corrigir a esse vendedor e falar para ele: não, o que tem erro de 0,3 milímetros é uma câmara estereoscópica da NDI, Northern Digital Instrument, ou Northern Digital In, que na distância entre 1 metro e 1,80 metro tem um erro de localizar um ponto a câmara dentro desse margem de 0,3 milímetros. Mas depois você tem que fazer o registro com a superfície do crânio, que não é uma coisa tão pontual como um localizador de estereotaxia. E aí você vai introduzir de registro. O nosso sistema faz registro por superfície, que é o melhor que existe, teoricamente, igual que BrainLab, Radionic, etc. Mas esse melhor que existe por superfície, com a pele do paciente, ele não vai dar nunca um erro realmente de menos de 1 milímetro no registro. E ainda já vem com aquele da câmara e está arrastando aquele intrínseco da imagem radiológica. Então, eu diria assim, senhores, a estereotaxia ainda hoje é a ferramenta mais precisa que o neurocirurgião tem para atingir um ponto dentro do crânio de um indivíduo. Ainda hoje é assim. E eu espero breves palavras, Armando, continuar um tempo, hein? Nós estamos com um tempo relativamente curto. Em breves palavras, qual é o índice de erro do ponto de vista da estereotaxia e dos demais tipos de abordagem não frameless? Eu diria que na estereotaxia você pode esperar ficar dentro da margem de 1 milímetro
Si, naturalmente, esquece factores que de aquí para frente son iguais. Tocou a cánula com a borda do osso ou pressionou contra a dura. Isso vai acontecer igual, exatamente igual com a neuronavegação ou com a estereotaxia. Mas antes desse fato, o erro aproximado da estereotaxia está na faixa de 0,8 a máximo 1,5 milímetros. Na neuronavegação, esse mesmo intervalo é apenas o registro. Apenas o registro. Sem contar com o erro que vem da câmera e sem contar com o erro que vem com o risco de erro. Não significa que a radiologia vai estar errada, mas você tem que acreditar. Aí está o problema. Eu não gosto de acreditar no que não pode ser provado. Obrigado. Muito bem. Eu estou vendo aqui no bate-papo, a gente sempre estimula para todas as aulas e daqui para frente que coloquem no bate-papo perguntas, etc. O que eu estou vendo aqui, a Gabriela, a Larissa, o João, Valim, na verdade, dando os parabéns pelas excelentes palestras. E eu vou pedir, o Armando, ele citou curso para uso de sistemas específicos e formação complementar. Eu vou pedir para o Joel, depois o Antônio também falou de algumas referências, eu vou pedir depois para o Joel ver isso e passar para o pessoal, para que eles também tenham acesso. Não sei se o Oswaldo ou o Daniel querem fazer mais algum comentário. Queria, então, agradecer mais uma vez, excelentes palestras, agradecer a presença mesmo que online, de todos que estão aqui. Nós tivemos 100 participantes hoje e convidá-los, então, para a próxima aula, na terça-feira que vem, com a doutora Vanessa Holanda. O tema é biópsia estereotáxica. Muito obrigado. Tenha uma boa semana. Ok, obrigado a todos. Boa noite. Abraço. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite. Parabéns a todos. Muito obrigado. Boa noite, amigos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.